Olá, terceiro ano! Vamos para a nossa atividade de hoje, da disciplina Língua Portuguesa, no livro Apis, páginas 90 e 91. Vamos fazer leitura e uma autoavaliação. Na página 90, vem apresentando o texto para você fazer o Memória em Jogo e mais um textinho da Mafalda. Então, vocês vão fazer a leitura deste trava-língua, depois registrar lá na página 262 o que vocês memorizaram. Em seguida, vamos fazer a leitura desse textinho, ok? Então, vamos lá. A atividade é em dupla, mas vocês sabem que a gente vai fazer individualmente mesmo. Vamos ler o trava-língua? A Cissa foi até a praça comprar linguiça para o almoço. Na pressa, tropeçou no cadarço, caiu na poça, ralou o braço e chorou a beça. Então, perceba que neste trava-língua tem várias palavras que têm o som de S. Algumas palavras têm o som de S, mas elas não têm S. Elas têm o quê? C cedilha, que foi o que a gente estudou na aula passada. Lembra que o C cedilha tem som de S? Então, ó, cissa, C cedilha A, cissa. Ó o sonzinho do S. Cissa, praça, todas têm C cedilha. Linguiça, almoço, tropeçou, cadarço, poça, braço, beça. Todas têm o C cedilha, que tem som de S, tá? Só para relembrar. Agora, você vai fazer mais outra leitura, vai memorizar e vai lá na página 262, lá no finalzinho do livro, e vai escrever o que você conseguiu lembrar, ok? Vamos fazer mais uma leitura. A gente viu que as histórias em quadrinhos, elas são longas, mas também há formas mais reduzidas, como as tirinhas, né? Que também nos diverte. Aqui tem apenas um balãozinho da Mafalda, ó, um balão de pensamento. Não é um balão de fala, é um balão de pensamento da Mafalda. A Mafalda está olhando a minhoquinha e pensou: como será que se chama a parte de baixo desses bichos? Barriga ou sola? Então, ou seja, a barriga é chamada de barriga, mas é tão... Como é que eles aguentam, né? Andar tanto, terra quente e etc. Então, sola, né? Ela comparou a barriga com uma sola. É barriga ou é sola? Então, é um textinho do Quino, nosso querido Quino, da Mafalda, né? Esse personagem maravilhoso. Reforçando, vocês vão reler esse textinho, o trava-língua, vai lá na página 262 e vai escrever o que você memorizou. Aqui a página 262 tem esses dois espaços. Você vai fazer nesse aqui, ó, unidade 4, história em quadrinhos, que é onde a gente está estudando. Então, aqui você vai escrever o que você lembrou do trava-língua. Depois você vai voltar lá e vai ver se você conseguiu lembrar de tudo e depois reescrever tudo direitinho, tá certo? Para finalizar a página 91, nós temos um quadro de autoavaliação da unidade e sugestões de livros, sugestões de 2 livros, o Diário da Julieta 2, as histórias mais secretas da menina maluquinha, que é do Ziraldo, e o Gibi da Turma da Mônica, número 17, que é uma publicação que foi relançada. Então, sugestão, se quiserem comprar, se quiserem pesquisar, é uma boa. Vamos para nossa quadro de autoavaliação. Gente, autoavaliação, vocês já fizeram essa, eu vou só explicar novamente, ou seja, todo final de unidade tem uma autoavaliação. O que é a autoavaliação? É você mesmo, aluno, se avaliar. Avaliar e ver no que você avançou ou o que você precisa estudar mais. Então, você vai pintar ou fazer um X. Fazer um X nessas colunas aqui, ó. De acordo
com a legenda. Se você avançou, você marca X em avancei. Se você precisa estudar mais, você marca um X em preciso estudar mais, ok? Aqui tem todos os conteúdos da unidade 4, ou seja, tem o gênero, tem o estudo sobre a língua e oralidade. Tudo que você estudou nessa unidade 4. Leitura e interpretação de história em quadrinhos. Você avançou na leitura de história em quadrinhos ou você precisa estudar mais? Aí você vai marcar um X. Nos recursos das histórias em quadrinhos, avançou ou precisa estudar mais? Que são aquelas coisas que costumam aparecer, né? Os balõezinhos de fala, as onomatopeias, a expressão, né, facial dos personagens e a produção de balões de fala para HQ. A gente teve uma produçãozinha que vocês produziram a fala, né? Então, você avançou ou você precisa estudar mais? Algumas diferenças entre a língua falada e a língua escrita. A gente viu que algumas palavrinhas a gente escreve diferente do modo que a gente fala. Por exemplo, tá, né? Ou seja, tá é a abreviação de está e assim por diante. Aquilo lá que a gente já estudou. Você avançou ou precisa estudar mais? Tonicidade das palavras, que a gente estudou já, né, no comecinho da semana. A tonicidade das palavras. Você avançou ou você precisa estudar mais? Lembra que toda palavra tem uma sílaba que é a sílaba tônica, a sílaba mais forte. Você avançou nesse quesito ou você precisa estudar mais? Você marca um X de acordo. E as regras de acentuação das oxítonas terminadas em A, E e O. E os monossílabos tônicos. Lembra que a gente também viu isso? Então, a gente viu isso ainda essa semana, né? Sobre acentuação na aula de segunda-feira. Você avançou ou precisa estudar mais? E a nossa última aula, que foi o uso do C e do C cedilha. Né? A gente aprendeu que precisa usar o C cedilha, ele é usado sempre acompanhado, né, de vogais A, O e U. E também que a letra C, ela tem som diferente. No E e no I, ela tem som de S. Sé, si. Então, nesse quesito, você avançou ou precisa estudar mais? E a questão das participações nas atividades orais, ou seja, nas atividades de leitura. Você avançou ou precisa estudar mais? Um beijo e até a próxima aula!